no primeiro livro dos Reis. Nós vamos fazer um paralelo dessa passagem para aplicarmos no contexto de liderança. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 16, e nós vamos ver dois tipos de liderança. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, verso de número 16. Diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve filho, estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me retirou ao meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta dizia: Não, por certo o morto é teu filho, o meu filho o vivo. E assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz, este que vive é meu filho, teu filho é o morto. Esta outra diz: Não, por certo o morto é o teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram-lhe uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, dai metade uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se esterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Feche os seus olhos agora e não a sua Bíblia. Senhor, em nome de Jesus, queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, Senhor, e usa-me como um canal de bênção neste momento, para falar não o que queremos ouvir, mas para falar aquilo que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que sejamos desafiados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós vamos ver a história dessas duas mulheres e vamos ver que é um bom exemplo para falarmos de dois tipos de lideranças. Nós vamos ver um líder de sucesso e nós vamos ver um líder fracassado. E nós vamos ver alguns pontos que podem de repente ser aplicados no seu contexto de liderança. Nós temos entre essas duas mulheres coisas muito incomuns, porque toda liderança traz consigo coisas comuns. A primeira coisa que nós vemos a história de duas mulheres. Segundo, elas tinham em comum a profissão, eram prostitutas. Terceiro, também tinham em comum a gravidez. Quarto, tinham em comum que ficaram grávidas praticamente ao mesmo tempo, porque deram à luz numa variação de 3 dias apenas, estavam muito próximas. Quinto, foram mães de meninos. E sexto, não receberam visitas, eram mulheres solitárias. Neste ponto, nós vemos muitas semelhanças entre essas mulheres. Se nós fôssemos analisar o perfil dessas duas mulheres, o resultado final deveria ser o mesmo, porque elas tinham tanta coisa em comum, que nós poderíamos esperar tanto de uma, eram tanto afinidades, que elas viviam juntas.
Mas por que que uma dessas mulheres vai ser bem-sucedida e outra vai ser fracassada, se elas têm tanta coisa em comum? Porque algumas coisas diferenciam essas mulheres, e é isso que nós vamos ver. Porque preste atenção, você tem muita coisa em comum com seu colega do lado. A liderança tem muitas coisas em comum. Primeiro, uma missão. Todos nós, independente de quem somos, como líderes, temos o quê? Uma missão. Essa missão qual é? Evangelizar, ganhar vidas e discipulá-las. Porque não há sucesso sem sucessão, gente. Se o sucesso parar em você, ele morreu. O evangelho é muito maior do que nós. Deus disse isso para quem? Para Ezequias. Acais foi um péssimo rei, e Ezequias entra com 25 anos, 2 Crônicas 29, 25 anos de idade. Ezequias resolve rejeitar o exemplo de seu pai e pegar o exemplo de Davi, diz o texto, e põe em prática tudo. Abre as portas do templo, restaura o culto, restaura as contribuições, celebra a Páscoa, ganha uma guerra de uma forma sobrenatural contra Senaqueribe. Fantástico o tal do Ezequias, sensacional para administrar, um grande líder. Mas um dia Deus manda Isaías ir na casa do Ezequias e dizer assim para ele, na minha tradução: ô Ezequias, você é um cara maneiro, ninguém fez por mim o que tu fez, cara. Abriu as portas do templo, reparou, os sacerdotes estão tudo empregados, bonitinho, funcionando, a logística toda em dia. Tu cuidou da minha casa pra caramba, Ezequiel, mas vou dar um conselho, vai cuidar da tua. Põe ordem na tua casa, porque daqui uns dias você morre. E quem é que vai dar sequência ao bom trabalho que você fez? Pare para pensar. Não existe sucesso sem sucessão. Então todos nós temos uma missão, não é? Evangelizar e discipular, fazer discípulo. Todos nós também temos algo em comum, além da missão: o local, que vai diferenciar. Mas você tem o local. O irmão disse aqui, num local desafiador na Bahia, que não tem nem água direito. Você tem o seu local. Vai diferenciar do meu, é verdade, mas você tem o seu local. Terceiro, você tem uma visão. E eu aprendi uma coisa: a visão sempre é maior que os recursos. É ou não é verdade? A visão sempre é maior que os recursos. Às vezes você deve pensar, essa visão não vem de Deus. Vem. A visão é muito grande. Eu creio que você tem a visão. Então você tem a missão, você tem o local, você tem a visão e você tem o povo. É ou não é? Você tem o povo. Quantas pessoas? Eu não sei. Hoje nós precisamos distinguir o que é igreja grande e o que é uma grande igreja. Há uma distinção, né? Muito. Eu conheço, hoje eu prego pelo Brasil inteiro. Eu vejo igrejas grandes, mas que não são grandes igrejas. Eu vejo igrejas pequenas, mas que são grandes igrejas. Eu conheço igreja grande que não sustenta um missionário, mas eu conheço igreja pequenininha que tem uma visão missionária. Olha a diferença. Então você tem o povo que você vai administrar. Todo mundo tem povo. Se tu não tem povo, tu não tem liderança. Vai liderar o quê? Você mesmo? Ainda que liderança começa dentro de casa. Inclusive eu quero o trabalho do irmão, viu? Eu quero os 3 livros, por favor. Não saia daqui sem eles. E por último, aqui em quinto, você tem a sua realidade. Isso é que é duro. Se diz, o cara falou comigo: Cláudio, eu amo Noé. Falei, por quê? Ele falou, porque Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu. Ô cara valente. Eu disse, mas também ele não tinha nenhuma arca cheia de gente olhando para ele e dizendo: nós estamos cheios, você está vazio.
queria ver se o Noé, o que ele ia ver com outra arca assim de gente. Porque você tem a sua realidade. Não queira ser o que o outro está sendo. Não queira fazer o que o outro está fazendo. Não queira que a sua igreja seja como a do outro. Queira que a sua igreja seja como Deus quer que ela seja. Hoje eu vejo muita gente em crise, porque quer ter um ministério grande. Não tenha um ministério grande, tenha um grande ministério. Não tem nada de errado, sou a favor, mega igreja, é isso aí, mas isso não é para todo mundo, gente. Tem gente que vai estar com aquela igreja na comunidade, com aquele dinheirinho que só dá para fazer aquele cultinho, mas o povo vai para o céu, do mesmo jeito. Então hoje eu fico vendo, são muitas coisas em comum. Eu não tenho, meu irmão, você não tem uma igreja grande, mas Eclesiastes 9:10 é para todo mundo. Tudo que vier à tua mão para fazer, fazer conforme toda a tua força. Cuidado com os modelos prontos, cuidado com as receitas, porque hoje tem gente dando receita de sucesso. Sua igreja tem que ser assim, ó. Peraí que eu vou te dar uma bula, que eu sou doutor. Para minha igreja não tem que ser o que você acha que ela tem que ser. Minha igreja tem que ser o que o dono da igreja acha que ela tem que ser. Então talvez você não vai ter um ministério grande, mas você vai apacentar alguém que amanhã terá um ministério grande. Às vezes alguém pequenininho. Nós precisamos entender isso. Então temos muitas coisas em comum, gente, muitas. Mas nós temos algumas coisas que nos diferem. Noé fez uma grande obra, com quantas pessoas? 7, com ele 8. Gideão fez uma grande obra, com quantos? Com 300. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque quem é que estava lá dando suporte? Deus. O sucesso da obra vem de... Então nós precisamos tomar algumas atitudes. Por isso, não concorra com seu irmão, concorra com você mesmo. Pare de olhar o outro. Nós temos uma tendência danada. Até eu que sou pregador itinerante, Dayan. Veja, eu olho, por que eu vejo esse pregador vem dar uma palavra poderosíssima. Sabe o que o meu ego fala? Por que não foi tu, miserável, que teve essa visão? Eu tenho que falar para o meu ego: recolha-se a sua insignificância. Você não está sozinho? É ou não é? Você é um funcionário dessa grande obra. A gente tem a tendência a ficar olhando para o outro. Queria estar onde o outro está. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Por isso que eu gosto de uma empresa chamada Gillette. Estou fazendo propaganda dela não, estou só usando como exemplo. Porque a Gillette tinha tudo para sucumbir. Porque a Gillette não tem concorrente. Quem é concorrente da Gillette? Tem uma tal de Bic, que você faz a barba, parece que brigou com o gato. Faz um aparelho, 2. Uma tal de Bozano, que também. Mas ninguém concorre com a Gillette. Tem concorrente? Inclusive, ela se tornou uma superpotência quando conseguiu transformar uma lâmina de barbear em Gillette. Porque quando era aquela lâmina antiga, ninguém falava, eu quero uma lâmina de aço para barbear. Todo mundo chegava e dizia o quê? Eu quero uma Gillette. E ela tinha tudo para sucumbir, não tem ninguém para concorrer. A tendência é cair onde? Na mesmice. Mas a Gillette não. Ela encontrou uma maneira de sobreviver. Qual foi? Concorrer com ela mesma. Ela faz os aparelhinhos de 1,40. Sequinho. Não, não é? Mas aí ela faz um com 2 lâminas com a fita lubrificante, que custa mais R$1. Não satisfeita, ela fez um com 3 lâminas. Uma faz tchan, outra tchum, a outra tchan, 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 tchan. Aí você pensa que ela parou? Não, ela fez uma com 3 lâminas
com uma fita lubrificante e com a cabeça móvel. Não sei para que a cabeça move, mas é para a cabeça mover. Diz que faz as curvas do rosto. Não sou eu que vou discutir, mas me encanta. Ela não tem ninguém para ficar olhando, ela não tem ninguém para ficar copiando, ela tem que superar quem? Ela mesma. Esse é o grande segredo de um ministério bem sucedido. Seja amanhã melhor do que o que você foi hoje. Pare de olhar para os outros e olhe para você. É assim que funciona. Você pensa que para por aí? Para não. Ela tem um com a cabeça móvel, 3 lâminas, fita lubrificante e com a mola embaixo da lâmina. Além da cabeça fazer assim, a mola ainda faz assim. E aí eu descobri, falei, agora acabou. Pelo menos meu dinheiro estava acabando quando eu fui comprar isso. Descobri um tal de um Fusion. Custa 50 e poucos reais. 4 lâminas e uma nas costas. Uma pilha. Falei, meu Deus do céu, onde essa gilete vai parar? Eu parei no Fuso, que o meu dinheiro não dava mais. É ou não é verdade? Na experiência de campo que eu estava fazendo. Mas o que eu quero que você entenda, que o segredo é você querer ser melhor do que você. É assim que funciona. Esse é o grande diferencial, né, do ministério. Você olhar para você e parar de olhar para os outros e querer melhorar. Porque você sempre pode se tornar melhor. Então eu quero usar o exemplo, né, dessas mulheres aqui com você. Vamos colocar o filho dessas mulheres como ministério. Essas mulheres estavam grávidas e nós vamos criar um paralelo entre este filho que representa o futuro, a continuidade, e vamos pegar essas 2 mulheres ali, como a liderança e a criança como o ministério. As 2 ficaram grávidas, é verdade. E a mãe que vai procurar inicialmente o rei é a mãe roubada. Tanto é que no texto o discurso é dela. É ela que chama Salomão e diz: Senhor, eu estou com um problema aí. Essa mulher roubou meu filho. Eu tive um filho e 3 dias depois essa mulher teve. E o que indica que na primeira noite, enquanto a outra mãe já tinha 3 dias, a mulher dá a luz, e no primeiro dia, na primeira noite, ela já mata o seu filho. Por quê? Ela matou o filho por querer? Foi por querer? Ela matou o filho sem querer. Ela queria matar o filho, mas matou. Ela queria matar, mas ela matou. O que eu descubro aqui? Que tem muita gente matando o seu ministério sem querer. Ele não quer matar, mas ele está matando, sufocando, líderes que sufocam. Sufoca a sua família, sufoca a sua igreja, sufoca todo mundo. O literal maníaco do parque, sufocador. O líder com esse tipo. Por quê? Porque o ministério, ele traz consigo, né, algumas coisas muito importantes, que uma mãe teve e a outra não. O ministério precisa de atenção. O ministério precisa de renúncia. Ele vai precisar disso. Não tem como. Se você recebeu algo de Deus e não tem atenção a dar, se você não tem tempo a dar para o ministério, como é que vai ser o futuro desse ministério? Essa mulher tem um filho. E sabe o que me encanta? É que uma das mulheres, eu não conheço a história de vida delas, sei que eram prostitutas e para a época, provavelmente, né, não teve um histórico muito bom no que diz respeito à família, senão não estava nessa profissão, que é uma das mais antigas de todos os tempos. Mas ela estava grávida, e uma mulher fica grávida em média entre 7 e 9 meses, se for normal, tudo certinho, 9 meses. Aquela mulher tem um filho dentro de si durante 9 meses.
ela já tem um contato inicial com aquela criança. Ela já pode sentir a criança dentro de si. Se ela não tinha habilidade para lidar com criança, era hora de quê? De aprender. Era hora de buscar conhecimento. Para o momento que a criança nascesse, ela estaria bem informada. Como amamentar, como cuidar, como trocar uma fraldinha, como lidar com aquela criança que para ela é nova e que é o futuro. Hoje eu vejo muitos líderes, porque não se esqueça, além de atenção e além de renúncia, uma criança, ou seja, um ministério precisa ser ali mesmo. Se você é mãe, sabe melhor que eu, que para uma mãe alimentar, quanto mais nutrida ela estiver, quanto mais alimentada ela estiver, quanto mais preparada ela estiver, melhor será o aproveitamento do seu filho. Hoje eu vejo gente que tem um ministério para alimentar, mas ele não se alimenta para alimentar o ministério. Que livro você anda lendo? Quem você anda ouvindo? Com quem você anda se relacionando? Pare para pensar. Você precisa alimentar o povo. E mensagem, queira ou não queira, como disse o pastor aqui muito sabiamente, nem todo pastor é administrador, nem todo pastor é pregador. Eu sei disso, lido com um pastor que não prega nada, mas o cara administra muito, é o pastorzão, está lá. É ou não é? E ele tem obrigação administrativa de achar um cara que prega. Porque Deus vai mandar, o ministério não é dele, é de Deus. Aí Deus manda um pregador bom para o ministério dele. O que é que ele faz? Sufoca o cara. Porque o pregador no púlpito pode chamar mais atenção que o pastor. Então vamos sufocar esse miserável. Vamos segurar ele lá embaixo, para ele não crescer. Agora não se esqueça, olha a posição de quem segura o outro lá embaixo. Ou seja, quem segura o outro embaixo também não cresce, filho. Tem que ficar lá embaixo. Você precisa se alimentar bem para alimentar esse rebanho. Hoje o povo está exigente. Essa turma vem para a igreja querendo. Esse dia eu fui ouvir um cara pregando. Rapaz, o cara pregou uma mensagem, não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. Falei, meu Deus do céu. Ele citou uns 4, 5 filósofos que eu não sei nem quem é. Imagine o povão. Fulano de tal. Eu falei, língua estranha. Revela, Deus, quem é esse miserável, que eu não sei quem é. Você está ali para alimentar o povo, gente. Jesus, que era muito mais instruído que você. Jesus, que era um camarada fantástico, pregava sementinha, redinha, peixinho. Hoje você quer falar do Joséfo. Pergunta a sua turma, quem é que sabe quem é Joséfo? Ele deve conhecer uma Josefa, que é vizinha dele lá. Vai achar que você trocou o nome. Não sou contra a cultura, não é nada disso, pelo amor de Deus. Faço apologia ao conhecimento, é verdade, à cultura. Mas você vai alimentar o povo, gente. Então você tem que fazer esse povo crescer. E para esse povo crescer, às vezes você vai ter que diminuir para falar a linguagem do povo. Mas você tem que se alimentar bem, tem que ouvir. Eu falo, como é que eu vou falar se eu não ouvir? Está lá, meu carro lá anda cheio de DVD, cheio de CD, o tempo inteiro ouvindo. Ouço gente boa, ouço gente ruim, eu ouço, leio o livro, que às vezes eu leio o livro inteiro para tirar uma frase só. Mas foi a minha missão, é falar. E pasmem vocês, quando eu vou pregar, ninguém fala, vai lá um homem de Deus. Sabe o que o pessoal fala? Vem aí o cara engraçado pra caramba, vai lá. Para destruir meu ego. Mas é a minha missão. Na verdade, se alimente bem, coma bem, e com certeza você vai ter coisas boas para nutrir. Esse é o segredo. É ou não é? Nós temos uma mãe bem preparada para criar o seu.
muitas coisas em comum com a outra, mas a outra não tinha preparação nenhuma. Então você tem que estar preparado. Ministério é como filho, precisa de limpeza. Precisa, aquela palavra que você, o pastor, tem que ministrar, aquela coisa dura mesmo, sobre pecado, coisa ruim de falar, mas para isso você tem que ter testemunho. Tem muito pastor, hoje eu trabalho com família, tem muito pastor que me leva para falar de família, porque não tem moral para falar de família na igreja dele, aí me convida. Muita gente. Aí eu tenho que chegar lá e falar que sou contra divórcio, e o cara... outra mulher, eu não quero nem saber, eu falo. Esse dia um pastor falou comigo, quero largar minha mulher. Eu falei, pastor, não faz isso não. Não, Cláudio, não adianta. Eu sei que você trabalha com família, mas não tem nada que você vai falar que vai fazer voltar atrás. Eu falei, é? A mulher dele bem chorando. Eu falei, então vem aqui que eu vou fazer a oração do divórcio para você. Ele falou, existe isso? Eu falei, é de minha autoria. Foi eu mesmo que criei. Ele falou, como é que é? Eu falei, fecha os olhos que eu vou liberar você agora. Ele fechou os olhos, agarrei aqui no ombro dele, segurei. Falei, ele vai querer fugir quando eu começar a orar, deixa eu agarrar. Segurei firme, me aproximei aqui, que é para ficar fácil. Falei, Senhor, o senhor estava no dia que esse pastor casou? Eu não estava não. E perguntaram ele se era até que a morte o separe, e ele disse sim, senão eu não estava aqui nesse rolo. Então ele falou que quer separar e não tem nada que eu fale que vá voltar lá atrás. Então eu queria pedir em nome de Jesus agora, mata ele. Quando eu falei mata ele em nome de Jesus, ai irmão, o pastor quis fugir. Eu agarrei no ombro, baixei ele assim, falei AVC, falência múltipla dos órgãos, parada cardiorrespiratória. Quando eu abri o olho, ele estava bem olhando para a mulher dele, fazendo assim, ó. Vamos dar sequência a esse negócio aí. Hoje eu vejo gente que tem dificuldade de limpar as suas ovelhas, porque as suas ovelhas vão estar olhando para você. O ministério precisa disso. É ou não é? Aquelas palavras, né, que vão vir de Deus, revelações. Normalmente uma mensagem é composta de 50% revelação, 50% pesquisa. Algumas podem ser 100% revelação, algumas podem ser 100% pesquisa, mas grande maioria delas, pelo menos comigo, é assim. É uma parte pesquisa, uma parte revelação. Na minha igreja eu prego palavras assim, eu tenho um culto toda segunda-feira. Normalmente tem a 4 para estar aqui hoje, meu pastor teve que me liberar. Eu prego segunda e quarta na minha igreja. É assim, é um povo que tem que alimentar. Falar contra pecado mesmo, falar. Esse dia um garoto falou comigo, pastor, eu queria falar uma coisa com o senhor. Estou decidido. Falei, o que é? Estou apaixonado. Falei, bom, por outro menino. Falei, complicou, hein, o serviço, hein. Aí ele falou, o que o senhor acha? Eu falei, eu não acho muita coisa não, viu? Mas você quer saber o que a Bíblia acha? O senhor é homofóbico? Eu falei, eu não, isso dá cadeia. Homofóbico de jeito nenhum. Mas eu tenho um negócio aqui na Bíblia para te mostrar. Quer ver aqui, Levítico? Não deitarás homem com homem como se ele fosse mulher, porque a abominação é. Leu? Ele falou, li, senhor. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que escrevi. Essa literatura não é minha, entendeu? É a única coisa que eu creio. Eu sei que você tem uma verdade no seu coração, que é a paixão por outro rapaz. Mas o que vai prevalecer? A sua verdade ou a verdade de Deus? Eu estou aqui para te mostrar a verdade de Deus, mas a decisão é sua. Então nós precisamos estar preparados para falar o que as pessoas não estão muito afim de ouvir. É ou não é verdade? É duro, mas às vezes o cara que vai fazer dá o maior dízimo. Aí complica, né, irmão? Complica não. Tem que falar para o miserável. Até porque ele também tem que entender que a obra não é tua. Se ele não sustentar, Deus sustenta. Ué, é ou não é verdade? A liderança tem que entender isso. Vou te dar um exemplo disso. O Elias,
O Elias representava a igreja, era o ministério dele, o ministério da palavra, o profeta. Ele profetizou duro contra Acabe. Acabe, você casou com uma mulher muito doida chamada Jezabel, e agora não vai chover na sua horta. Acabe não acreditou muito não. Mas quando a chuva não veio, alguém deve ter aconselhado Acabe: mata o Elias, que aí a profecia cai. Deus falou, olha como é que Deus é engraçado, gente. Falou: Elias, corre, corre. Acabe bem quer te matar. Elias deve ter pensado: a culpa é de quem? Elias foge para o ribeiro de Querite, e Deus diz: já conversei com o corvo, para o corvo te trazer pão. E o que eu aprendo com isso? Que Deus não precisa de homens para sustentar sua obra. Deus é autossuficiente. É ou não é verdade? Não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Tenha medo de ver o seu ministério aliançado com o pecado. O corvo, que corvo é esse, gente? Onde foi a churrascaria? Que o corvo conseguiu, que corvo educado que não come, traz e põe ali. Aí o ribeiro secou. Elias estava engasgando. O corvo só vinha trazer pão e carne, mas não tinha água. Deus falou: Elias, sabe o que é? É que Acabe já está chegando aí. Vai para Serepta, que pertence a Sidom, fora dos termos administrativos de Acabe. Fica lá que eu já conversei com a viúva para te sustentar. Gente, como Deus estava precisando dessa viúva. Se não fosse essa viúva, gente, coitado de Deus, fica até com pena. Era assim? Quem é que estava precisando? A viúva, porque estava na miséria. Deus olhou para a viúva e falou: vou dar uma oportunidade dessa mulher crescer. Vou levar minha obra para a vida dela e vou dizer: se a senhora estiver disposta a investir no meu reino, eu dou a garantia à senhora que nada vai te faltar. Pare para pensar. Nós temos que entender que Deus está no controle. É ou não é? O Elias viveu tudo isso. E como você também era um homem normal, o cara matou 450 profetas, creio que ajudado por alguns. E aí Jezabel ameaçou ele de morte. Olha a coisa de líder. Elias fugindo de Jezabel. O cara matou 450 profetas. Falava para cair fogo, caía. O cara era um incendiário, show pirotécnico. Era com Elias. Deus já estava afinzão de matar Jezabel. Era só Elias falar: fogo nela. O cara estressado foge para não morrer da Jezabel. Entra numa caverna e diz: Senhor, que mulher perigosa. Coisa de servo de Deus, não é verdade? Deus te dá uma vitória magnífica lá e hoje você fica com medo da Jezabel. Aí Elias diz: ah, Senhor, sabe o que é? Eu queria morrer. Deus deve ter pensado: se tu quer morrer, volta lá que Jezabel te mata, filho. Para que eu vou te matar se eu posso terceirizar o serviço? É ou não é verdade? O que eu quero te mostrar é que esses homens eram gente como você. Ninguém é super-homem não, gente. E mesmo se fosse, eu detesto o super-homem, porque um cara que veste a cueca por cima das calças não merece o meu respeito. Pare para pensar. Mas preste atenção. Quando um líder fracassa, quando essa mulher matou seu filho, para onde é que ela olha? Para o filho? Da outra. Ela matou o filho, primeira coisa que ela olhou: para o vivo. É assim que funciona. Os caras matam o ministério dele e fica de olho no seu. Eu quero dele, eu quero dele, eu quero dele. Opa, você não sabe cuidar de ministério, vai aprender. Tem gente habilitada, leva a gente para dar um curso na sua igreja, para te ensinar. Tem que investir nesse troço. Fico com pena de, às vezes, de investir um dinheiro.
Aí fica vendo o ministério morrer, fica de olho no dos outros que está vivo. Ela não... Aí ela vai lá, pega o filho, olha só, pega o filho vivo, pega para ela e põe o morto no lugar. Fica quietinho. De manhã a mãezinha vê o filho morto. E sabe o que me intriga? Quem é que contou para essa mãe que a outra rolou em cima do filho e matou? Quem contou para ela? Não teve testemunha. Sabe o que indica? Que a mãe do filho vivo já tinha avisado ela: não fica tão próxima desse menino, mantenha uma distância segura. Não é assim, minha filha. Já estou com o meu há 3 dias, já estou com a experiência de 3 dias, estou na sua frente. Não é muita experiência, mas já é alguma coisa. Então põe esse menino no lugarzinho seguro, você vai acabar. Olhe bem, provavelmente ela já tinha avisado, porque a outra foi negligente. E o que mais tem matado o ministério hoje é negligência, gente. É negligenciar a realidade que você tem na sua mão, seja ela financeira, seja ela em números de membros, não interessa, ela é a sua realidade, tem que ser encarada. Mas aí então, não teve testemunha. E agora? São 2 prostitutas, elas têm tanta coisas em comum, que o rei não tem como ir a favor de uma, nem de outra. O rei não sabe quem está falando a verdade. Ele não pode tomar partido de nenhuma das mulheres. Então o rei vai apelar para uma coisa, que faz toda a diferença. Uma coisa, que é o grande sucesso, ou a grande ênfase do sucesso ministerial. Sabe o que é? Amor. O rei diz: me traz uma espada, e eu vou partir a criança nu, e dou metade para uma e metade para... Aí o amor da mãe original, o amor da verdadeira mãe explode. E no repente ela diz: não mata o menino, dá o menino para outra. E a outra disse: nem meu nem seu, parte o menino sim. Note que ela não queria o garoto, ela queria que o outro não tivesse. Porque o ruim não é ser perdedor, o ruim é ver o outro vencer. Isso que dói. Você passar em cima de uma nota de 100 e o cara veio atrás e achou. Isso que é dolorido, não é verdade? Você tanto precisando dos 100. Olhe bem, Salomão então olha para o amor. Sabe por quê? Porque o verdadeiro sucesso é você amar o que faz. Eu amo pregar. Quando eu prego, eu não penso em mim. Se eu pensasse em mim, eu não falo as besteiras. Sei que tem teólogo aqui, de plantão, que deve ter anotado um montão de coisa errada que eu falei. Acha que eu deveria usar um texto só. Mas eu não... Esse dia eu fui assistir. Um cara me chamou de palhaço esse dia. Você é um palhaço, rapaz. Fiquei tão chateado, gente. Aí o cara mandou a matriz de um DVD meu para eu assistir. Eu botei. Quando eu assisti, eu falei: o cara tem razão. Falei: não posso nem achar ruim não. Então agora, se você achar que eu sou um palhaço, diga pelo menos que eu sou do Circo de Solé. Pelo menos um palhaço de classe. Mas sabe o que eu aprendi? Amar. Ame o que você faz. Eu amo pregar. Eu amo ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, falei disso lá no Slaveca, todo mundo estava lá, porque eu acho a Bíblia um livro maravilhoso, engraçadérrimo, porque Deus era um Deus de muito bom humor. Isso reflete em Jesus, sempre bem-humorado. O dia que foram prendê-lo, adrenalina na veia, Jesus se aproxima da guarda do templo e diz: quem vocês estão procurando? Não, ele está de palhaçada, tá ou não está? Não é brincadeira o que ele está falando. O cara está 38 anos doente, na beira do tanque de Betesda, de olho no tanque. Jesus se aproxima e pergunta: queres ficar são?
Eu ficação? Não, não. Eu venho aqui de bobeira, só ver os outros, A própria passagem de Elias com a viúva. Elias, já falei com a viúva para te sustentar. Elias deve ter pensado, deve ser uma viuvaça. Chega lá, a viúva catando os gravetos dele. Elias deve ter falado: o senhor está de brincadeira comigo. Do Ribeiro de Querido para a viúva, meu Deus do céu, que queda livre. Bartimeu está gritando na beira do caminho: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Jesus se aproxima e pergunta: o que queres que eu te faça? Queria que o senhor me desse um cão guia. A senhor me desse um cachorro, ia me ajudar tanto. Puxa vida. Sabe o que eu descubro isso? Jesus amava o que fazia. Se você não ama o que você faz, vai arrumar um emprego, vai trabalhar. Agora, se você ama o que você faz, saiba de uma coisa: você tem promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. O espírito que cai na multidão também cai no seu pequeno arraial. Os milagres que acontecem lá no topo também acontecem na sua história. Você tem que crer nisso, gente. Esse é o grande, é a simplicidade. Fale o que o povo entende, fale com amor. Se você vê pregar na igreja com pecado, eu bato, mas bato de chicote, e o povo se escangalha de rir, sai todo machucado, feliz da vida, porque eu bato com amor, repreendo com amor. Ame, 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 ame. O segredo é amar numa vida curta, numa vida única, como diz Hebreus. Já estou terminando. Numa vida curta, única, como diz Hebreus. Ao homem está determinado viver apenas uma. Hebreus 9, 27. Mas aí, o Salmo 90, verso 10, diz que o homem vive 70, se tiver vigor 80, onde a maioria dos dias são cancerifados, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Enquanto o hebreu diz que a vida é uma, o salmista diz que ela é curta e rápida. Então, numa vida única, curta e rápida, você não pode perder tempo com mediocridade. Você tem que viver intensamente. Viva a sua vida como se fosse o último dia. Uma hora você acerta. Pare de se decepcionar com pessoas. Pare de olhar para alguém lá e dizer que é a grande pedra de tropeço no seu ministério. Ninguém é pedra de tropeço no seu ministério, a não ser você mesmo e suas decisões. Pega aquilo que Deus te dê, amamente, meu filho, cuide, limpe. E se alguém tentar te roubar, Deus sai em teu favor e o teu amor vai sobressair. Coloque isso no seu coração. Amém? Feche seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Fecha aí. Senhor nosso Deus e Pai, que grande oportunidade, grande desafio falar para grandes líderes, independentes do ministério, são grandes homens, grandes mulheres, porque nem sempre o que encanta homens encanta a Deus. Por isso, Senhor, toma cada congregação aqui representada, toma cada família aqui representada, seja com teus filhos e filhas, que tenham sucesso em primeiro lugar na sua casa, e que o sucesso possa se expandir para seu ministério. Continua usando, dando sabedoria, discernimento, maturidade, mas que não haja negligência. Como diz o profeta, conhecei-o e prossegui a conhecer. Nós, como líderes, não nos basta conhecer-te, nós precisamos prosseguir e conhecer-te. Abençoa, ó Deus, esse trabalho que tem reunido tantos líderes, com realidades tão diferentes, mas liderados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito, e fundamentados sobre o mesmo nome,
Jesus de Nazaré. Que a palavra seja nossa companheira, que o Espírito seja o nosso conselheiro e que Cristo seja o cabeça. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.